M. Carmichael, capítulo 11. O grupo estrelado. M ficou desanimada. Ela finalmente percebeu que Sarah, sua amiga e ajudante por mais de um ano, não voltaria. Sarah tinha ido com M quando ela se mudara de Bangalore para viver com a família Walker. Ela era uma cristã maravilhosa e juntas elas tinham sido o começo de uma equipe de mulheres que M queria formar para compartilhar a mensagem do Evangelho nas cidades e aldeias vizinhas. Mas isso foi antes de Sarai ter dito a M que ela precisava visitar a mãe idosa. Depois de um mês bem longe, ela havia dito que precisaria de outra semana, e depois outra semana, e mais uma semana depois disso. Por fim, quando passou mais uma semana, M soube que Sarah não voltaria. Agora ela precisava encontrar uma substituta. No entanto, onde ela encontraria outra mulher que fosse livre o suficiente e disposta o suficiente para viajar com ela por todo o país compartilhando o Evangelho? Na Índia, a maioria das meninas já estavam casadas quando chegava aos 16 anos de idade. Muitas meninas se casavam muito mais jovens que isso. Nenhum marido indiano daria permissão à esposa para compartilhar a mensagem do Evangelho. A maioria dos homens hindus e muçulmanos na Índia nem sequer daria permissão às suas esposas para deixar a casa, e muito menos a aldeia. Os homens tinham controle total sobre as esposas. Então, onde M iria encontrar um grupo de mulheres maduras que tivesse coragem de desafiar os costumes e viajar com ela? Ela se perguntava se essas mulheres sequer existiam. Ainda assim, ela se comprometeu a orar pelo assunto. Ela escreveu a seus amigos na Inglaterra e na Irlanda, pedindo-lhes que orassem também. Por volta dessa época, M terminou o treinamento básico da língua tamil com E. Walker. Ela estava ansiosa para sair por toda a Panay Vilai e os arredores e usar suas novas habilidades linguísticas e conversar com as pessoas. Ela se lembrou de como vestir um kimono no Japão a ajudar a se misturar com as pessoas e colocá-las à vontade enquanto conversava. Então decidiu começar a usar um sari enquanto caminhava por Panay Vilai. Saris eram os vestidos que as mulheres indianas usavam no dia a dia. No entanto, havia uma grande diferença entre o Japão e a Índia. A Índia era uma colônia britânica, o Japão não era. Os ingleses na Índia deveriam mostrar em tudo o que eles faziam que a cultura inglesa era melhor que a indiana. Isso significava não apenas ter o cuidado de segurar uma xícara de chá com o pequeno dedo levantado, como também vestir roupas que fossem moda na terra-mãe, como a Inglaterra era conhecida. Se um inglês decidisse fazer algo da maneira indiana, isso era considerado decepcionante pela equipe. M decidiu fazer algo do jeito indiano. E ela logo enfrentou uma avalanche de críticas dos outros ingleses. A única pessoa que lhe ofereceu algum tipo de apoio foi E. Walker. Ele podia ver a vantagem de M usar um sari. Ninguém mais parecia ser capaz disso. Quando M começou a usar o sari, ela se tornou assunto de muitas fofocas e críticas, mesmo de outros cristãos. Os saris vinham em todas as cores do arco-íris. De modo geral, as mulheres ricas possuíam uma centena ou mais deles, cada um feito de seda ricamente bordada. Já as mulheres pobres possuíam apenas 2 ou 3 saris feitos de tecido de algodão simples. As mulheres ainda mais pobres possuíam apenas um único sari branco. Embora ela amasse as cores brilhantes e a seda bordada, M escolheu usar um simples sari feito de algodão branco sem estampas. Quando ela se vestiu com a faixa de 6 metros de tecido de algodão pela primeira vez, orou para que seu sari abrisse as portas para ela falar com as mulheres hindus. Havia uma mulher de quem M se sentia particularmente próxima. O nome dela era Ponamal.
Ela era uma viúva muito atraente de 23 anos de idade. Seu sogro era diácono da igreja local, mas como tantos outros cristãos indianos naquela época, ele seguia muitas tradições hindus, como manter os ídolos e não romper com a casta. No entanto, sua pior prática hindu, na opinião de Amy, era a maneira como tratava Pounamal. Quando uma mulher indiana se casava, ela se tornava propriedade do marido, e se ele morresse, ela não voltava para seus pais, tornava-se propriedade do sogro. O sogro de Pounamal fazia bom uso de Pounamal por toda a casa. Ela era basicamente sua serva, fazia a limpeza, preparava as refeições e carregava água. Ela jamais recebia autorização para visitar os amigos, ou mesmo parentes. Contudo, podia ir à igreja aos domingos. Foi na igreja que Pounamal e a senhora Walker se tornaram amigas. A senhora Walker podia ver que Pounamal tinha muitas habilidades que não estavam sendo usadas. Então ela fez seu marido pressionar o sogro de Pounamal para que ela pudesse ensinar na escola dominical. Pounamal adorava estar envolvida com a escola dominical. Era uma professora nata, com forte fé em Deus. Amy ficava entusiasmada em ver uma mulher indiana que ocupava um cargo de responsabilidade na igreja e começou a se perguntar se havia alguma forma em que ela e Pounamal pudessem trabalhar mais juntas. Ela mencionou essa possibilidade para Pounamal, que disse a Amy que adoraria se envolver mais, mas que não havia possibilidade de o sogro concordar com aquilo. Amy conversou com o pastor da igreja e E. Walker sobre ela trabalhar com Pounamal. E depois de muita persuasão de ambos os homens, o sogro de Pounamal ficou envergonhado de não deixar Pounamal ir. Ele rapidamente mudou de ideia, mas era tarde demais. Assim que Pounamal ouviu que seu sogro dera permissão para ela trabalhar com Amy, ela correu para ela e não voltou mais. Seu sogro ficou muito irritado com Amy. Ele a chamou Musal. Musal é a palavra tamil para lebre, e o sogro de Pounamal chamou Amy de lebre, porque ela fora muito rápida em tirar Pounamal de casa. No entanto, gostasse ele ou não, conceder a permissão na frente de testemunhas para Pounamal ir, e ele não tinha nenhuma maneira legal de recuperá-la agora. Ainda assim, Amy ficou um pouco nervosa. Ela sabia que ganhara uma maravilhosa ajudante em Pounamal, mas também ganhara um inimigo no sogro dela. Ela não sabia como ou quando, mas estava certa de que ele iria atacá-la e tentar tirar Pounamal dela. Pouco tempo depois de Pounamal vir trabalhar com Amy, outra indiana se juntou ao grupo. Seu nome era Selamucho e sua família estava feliz em se livrar dela. Selamucho era inútil para eles, por uma razão simples: ela tinha apenas um braço. Ela perdeu o braço direito em um acidente quando era pequena, e agora ela não valia mais nada para a família. Uma mulher com apenas um braço jamais poderia encontrar um marido. Quem desejaria uma esposa que não pudesse debulhar o milho, fiar o algodão, ou mesmo segurar um bebê da forma correta? Assim a família de Selamucho a escondeu da vista das pessoas em um quarto imundo na parte de trás da casa. De alguma forma, Selamucho ouviu falar de Amy e do grupo de cristã que esperava formar e pediu para ser libertada para se juntar a elas. Sua família a abandonara voluntariamente, apesar de ter certeza de que não demoraria muito para que ela fosse enviada de volta. Afinal, qual seria a utilidade de um ajudante com um braço só para a inglesa? Para a surpresa dos pais de Selamucho, Amy a recebeu com alegria. Ela usaria qualquer mulher que Deus enviasse para seu caminho. Não importava nem um pouco que ela tivesse apenas um braço. Logo depois, outra mulher conversou com Amy sobre se juntar ao grupo. O nome da mulher era Marial, e ela disse a Amy que Deus a chamara para compartilhar a mensagem do Evangelho. Havia apenas um problema: ela era casada. No início, Amy não queria mulheres casadas no grupo.
Seria muito difícil, mas Amy concordara em se encontrar com o marido de Marial, e ela ficou muito surpresa quando o conheceu. Embora ele não quisesse pregar, reconhecia o desejo de Marial, e ele gostaria que ela tivesse a oportunidade de fazê-lo. Essa era uma atitude muito incomum para um homem indiano, e Amy pensou que poderia consistir em algum tipo de truque. Contudo, enquanto orava pela questão, ela sentiu uma grande paz em seu coração. Então Amy convidou Marial para se juntar ao time. O marido de Marial se juntou ao time também como cozinheiro do grupo. Por fim, Amy reuniu uma pequena equipe de mulheres indianas que queriam sair de seus papéis culturais e partilhar a mensagem do Evangelho. A próxima pergunta era como chamar o grupo. Amy perguntou às outras mulheres que se decidiram pelo nome Grupo Estrelado. Amy riu. Não era exatamente o nome que ela escolheria, mas funcionaria bem. Além disso, a Bíblia diz que quem levar as pessoas à justiça brilhará como estrelas. Amy e o Grupo Estrelado oraram para que seu trabalho levasse as pessoas em direção à justiça por todo o distrito de Tirunelveli, com seus 4.000 templos hindus. Perto do Natal de 1897, o Grupo Estrelado começou o trabalho nas aldeias vizinhas. Elas viajavam em um carrinho arqueado sem mola, puxado por 2 bois. O veículo indiano tinha uma esteira de grama curvada e tecida que servia como telhado, mas não tinha laterais. Era ainda mais difícil de andar nele que em uma liteira. Era também uma maneira muito cansativa de viajar, em especial durante o calor do dia. Teria sido muito mais confortável viajar durante o frio da noite, mas elas não se atreviam a fazer isso. As mulheres indianas, mesmo as vestidas com sares simples, costumavam usar muitas joias. Elas usavam anéis no nariz, nos pés, brincos, pulseiras e tornozeleiras, todos feitos de ouro. A joia era um sinal da riqueza da família e da posição na comunidade. Nenhuma mulher tamil pensaria em sair sem usar todas as suas joias. É claro que isso fazia da mulher um bom alvo para ladrões. Quando se tratava de joias, as mulheres do grupo de Amy não eram diferentes das outras mulheres tamilis. Se viajassem à noite, teriam sido um alvo fácil para emboscadas e assaltos. Havia sempre ladrões nas estradas entre as aldeias esperando para emboscar pessoas desavisadas. A maioria das cidades e aldeias da região era cercada pelos muros da cidade. Após uma viagem chacoalhante no carrinho, o Grupo Estrelado procurava um acampamento logo abaixo do muro para armar suas tendas. Um lugar sombreado perto de um riacho sempre era a primeira escolha. De lá, elas se aproximavam de cada aldeia, mais ou menos da mesma maneira. Depois de amanhecer, elas caminhavam juntas pelos portões da cidade e iam ao mercado. No mercado, elas seguiam em pares e se sentavam em um lugar calmo, de modo geral, sob uma árvore ou na beirada de uma varanda. Era então uma questão de espera e de oração. Muitas vezes, uma mulher ou um pequeno grupo de mulheres ia buscá-las e lhes fazia perguntas. Ao meio-dia, o Grupo Estrelado retornava ao acampamento para o almoço e o estudo bíblico. Logo após o estudo da Bíblia, elas passavam um tempo orando pelas pessoas com quem conversaram pela manhã. Então, iam de volta à aldeia para o resto da tarde. As mulheres realizavam então uma reunião ao ar livre e cantavam e pregavam nas ruas. Elas levavam um minúsculo órgão que levavam consigo para acompanhar o canto. Como esperado, apenas mulheres e crianças paravam para ouvi-las. Os homens não estavam interessados em nada que uma mulher ignorante tivesse a dizer. Era um trabalho árduo e calorento, mas as mulheres não se queixavam. Todas estavam felizes em fazer algo útil para Deus.
Amy gostava de modo especial dos momentos em que Ieualk se juntava a elas. Ele havia começado um grupo similar para os homens e às vezes os dois grupos se reuniam e viajavam para uma aldeia em comboio. O grupo estrelado nunca sabia o que esperar quando entrava em uma aldeia. Certa vez, Amy ficou envolvida em uma discussão profunda com uma mulher de uma alta casta. Durante a conversa, Amy estendeu a mão e tocou o braço da mulher. A mulher começou a gritar de modo histérico. Amy percebeu de imediato o que havia feito. Não era aceitável para uma pessoa de menor ou nenhuma casta tocar em alguém de uma casta superior. Não adiantaria nada ela se desculpar. Não teria valor. A oportunidade de compartilhar a mensagem do Evangelho com a mulher havia sido perdida. Em outra oportunidade, uma viúva chamada Benson viajou com o grupo estrelado. Benson era uma nova convertida quem Amy estava ensinando sobre a fé cristã. Amy e Benson encontraram uma mulher que parou para conversar com elas. Enquanto a mulher conversava, Amy ficou impressionada com o seu conhecimento de literatura clássica. Era claro que a mulher tinha uma boa educação, algo muito raro entre as mulheres indianas, pelo menos nessa época. Sendo cristã, Benson sentiu-se livre para participar da conversa, embora por seu discurso fosse fácil perceber que ela era uma de casta inferior. Sob o sistema de casta, ela não teria ousado falar com aquela mulher. Infelizmente, a mulher se sentiu muito insultada de que uma camponesa de uma casta inferior tivesse falado com ela. Ela começou a insultar Benson, que ficou parada sorrindo. Quando a mulher terminou seu discurso, Benson a olhou diretamente nos olhos e disse: "Eu sou uma nova cristã. Eu tenho apenas 1 mês de idade na minha fé. E o que você diz é verdade. Eu não sei muito. No entanto, em meu coração tenho a paz e a alegria de Deus. E a alegria não é melhor do que todo o conhecimento do mundo?" A mulher embolou seu sari ao redor de si, deu a Amy um olhar fulminante e se retirou muito irada. Depois de ter ido, Amy perguntou a Benson por que a mulher tinha uma educação tão boa. A resposta da Benson afetou Amy pelo resto da vida. Ela disse a Amy que a mulher era uma prostituta do templo que tinha sido dada aos sacerdotes hindus quando era muito jovem. Os sacerdotes a educavam em troca dos seus serviços ao longo dos anos. Além disso, Benson não sabia de uma única prostituta de templo que tivesse se tornado cristã. Na verdade, apenas as mais velhas, como a mulher com quem acabaram de conversar, era permitido sair dos templos. As meninas e adolescentes mais jovens eram mantidas quase como prisioneiras até que não pudessem se lembrar de nenhuma outra vida, exceto a de ser uma prostituta do templo. Amy se sentiu desencorajada pelo que ouviu de Benson, mas felizmente havia outras coisas para encorajá-la ao longo do caminho, como o grupo estrelado. As mulheres estavam se tornando verdadeiras missionárias. Era normal dar aos trabalhadores, mesmo aos trabalhadores cristãos, um subsídio diário. Quando todas voltaram para casa depois da primeira viagem da missão, Amy pagou as mulheres. 1 hora depois, todas retornaram para a sala de jantar, onde Amy se sentara para escrever uma carta. Uma a uma, colocaram o dinheiro na mesa. Ponamal falou: "Nós não precisamos desse dinheiro. Nós podemos ficar sem ele. Preferimos que você o gaste no trabalho missionário." Lágrimas encheram os olhos de Amy. Ela se lembrou da equipe em Bangalore, onde nenhum missionário conseguia nomear um único cristão indiano, e ninguém trabalharia sem receber. Mas Deus dera a Amy um grupo estrelado, completo, cheio de mulheres dispostas a trabalhar apenas por causa da devoção a Deus. Outra coisa estimulante ocorreu várias semanas depois. O marido de Marial, o cozinheiro do grupo, estava caminhando ao lado do carrinho enquanto o grupo seguia para casa. Depois de passar vários dias em uma aldeia ao sul,
Em geral, ele não falava muito, assim era difícil saber o que ele pensava. Contudo, quando o grupo passou por alguns campos de arroz, ele se virou para Marial, que estava no carrinho, e disse: "É hora de tirar suas joias. Usar joias não é apropriado para a vida de seguidores de Jesus que estamos vivendo." Ali mesmo no carrinho, Marial tirou o anel do nariz, os braceletes e os anéis dos dedos do pé e os entregou ao marido. Ela não demonstrou nenhum traço de emoção ao se livrar das joias. Ponnamal e Selamuto observaram com os olhos arregalados como Marial podia tirar as joias assim. As pessoas pensariam que ela era de uma casta das mais baixas, uma intocável. Que grande insulto seria para a família do marido! E ainda assim, fora o marido que lhe pedira que as tirasse. Durante o resto do caminho para casa, Ponnamal e Selamuto permaneceram em silêncio. Quando voltaram para Panay Vilai, falaram com M. Marial tirou as joias, disse Ponnamal. M assentiu, ela a vira fazê-lo. Nós vamos tirar nossas joias também, continuou Ponnamal. Se eu tivesse amado mais a Jesus, eu teria amado menos as minhas joias. Com isso, ela se abaixou e começou a se desfazer das tornozeleiras dos pés. Selamuto a seguiu, e logo ambas estavam de pé na frente de M, sem as joias. M sorriu para as duas. Era preciso muita coragem para seguir contra as gerações de costume. No entanto, as mulheres estavam preparadas para fazê-lo por causa do amor a Deus. É claro que nem todos os cristãos viam assim. Quando o sogro de Ponnamal ouviu sobre o que ela fizera, ficou indignado. Como ela poderia tirar as joias e se parecer com ninguém? Ele provocou tanta ira e ódio na igreja quanto pôde. Ele viu nisso uma oportunidade para se livrar do grupo estrelado e recuperar a nora. Mas sem considerar o quanto ele tentou provocar problemas, o pastor da igreja não falou contra M ou contra o grupo estrelado. Em vez disso, ele disse a M que pela primeira vez, muitos em sua congregação começavam a entender o que significava ser cristão e seguir Jesus.